Olha, faz um tempo que a gente não assiste Nando Moura aqui, tá? E como esse assunto a gente trouxe no canal, que é o Igor e o Monark, que eu nem imaginava que aquele corte do Monark ele seria tão pesado com o Flow e com o Igor, né? Agora vamos ver o comentário do Nando Moura, que, assim, não vou dizer que eu estava morrendo de saudades, né? Mas vamos ver, cara, vamos voltar às origens. E o Nando Moura tá de cabelo branco, né, velho? Pintou o cabelo, falou tão mal do Felipe Neto e acabou pintando o Igor cabelo. 3K chama Monark de burro. O mesmo cara que compartilhou com ele a bancada do Flow. Por sua vez, Monark diz que Igor é um Ó, não, medroso. ó, eu cliquei bem aqui nos comentários, o cara falou o seguinte, o Eduardo. Fernando, você. Cobra mesmo, Fernando. Você merece mais anúncios. Noutros, eu pulo. Aqui não. Os caras são foda, mano. Os caras não pulam nem meu anúncio. Mano, eu tenho a melhor base que tem, tá ligado? Os melhores seguidores aqui. Os caras não pulam anúncio pra me ajudar, pô. Se inscreve também, curte, que me ajuda pra caralho também. Valeu, valeu, É um valeu, Eduardo. Você é covarde foda. e é um vendido. Para chegarmos ao cerne dessa questão, eu vou lhe fazer uma pergunta muito simples. Pergunte. Após as peripécias de Monark, você, como indivíduo brasileiro, você colheu mais liberdade ou mais censura? E eu tô de boa. Responda sinceramente para Eu tô mim. de boa, tô de boa, tô de boa. Porque burrice, meu amigo, não é coragem. Burrice não é coragem. E hoje nós estamos ouvindo os excelentíssimos doutores do Supremo Tribunal Federal falando coisas como essas daqui. De pequenos tiranos soberanos, 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. 213 milhões de tiranos soberanos. Todo o povo brasileiro é tirano? Soberano? Esse foi um discurso da Carmen Lúcia para falar a Não, respeito. mas só isso contestar certo? Assim, foda-se qualquer pessoa do STF, não me importa. Mas ele foi 3 segundos, pô. Queria ver pelo menos uns 2 minutos aí como é que ela chegou nessa conclusão. Sinceramente. Da regulamentação das redes. Veja, se uma pessoa ao ver a Carmen Lúcia falando pensar no Bento Carneiro, Ai, o meu... vampiro Cara, ó, brasileiro, puta que pariu, mano. O Nando Moura vai me fazer defender uma ministra do STF. Ai, cara, o que o cara vai fazer? Vai fazer uma comparação com a aparência física dela, velho. É o Nando Moura, né, pô? O Nando Moura, pô. Pô, é que eu tava desacostumado. esta pessoa pode, dependendo do entendimento do Supremo Tribunal Federal, se fuder completamente. Porque ao comparar a excelentíssima ministra do Supremo Tribunal Federal com Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, dependendo do Cara, entendimento. vocês conhecem alguém, parentesco de vocês, ou próximo, um amigo de escola, um cara que eu conhecia, o cara não estudava comigo, mas eu conhecia, ele é do meu tempo, eu ia pra escola, ele também tava lá. Foi preso por falar mal de um ministro do STF. Cara, puta que pariu, Nando Moura. Tá lutando contra fantasmas, é isso. O Nando Moura tá Ele lutando contra pode fantasmas. estar atentando contra a democracia brasileira, atentando contra as instituições. Como assim falar que um membro do Supremo Tribunal Federal parece com Bento Carneiro, o vampiro brasileiro? Agora vejam, existem coisas na regulamentação das redes sociais que todos nós concordamos que não podem estar. Então, por exemplo, atos libidinosos com menores de idade, Ah, pô. crimes, assassinatos, Menos etc. mal, E né? as redes sociais já têm mecanismos para coibir esse tipo de coisa. Agora, o que o Supremo Tribunal Federal faz também é dizer que as redes sociais são responsáveis pelo conteúdo antes mesmo deles serem publicados, que venham a atentar contra a democracia, venham a atentar contra o Estado de Direito, contra as instituições. O Supremo acabou terceirizando aquilo que Não, muita. não, 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 terceiriza não. Isso daí já foi discutido, mano. Nossa senhora. O Nando Moura, eu não sei se ele não se aprofunda nos assuntos e fala a inteiridade dos conteúdos porque ele não quer, porque ele é mal intencionado, ou ele não se prepara, tá ligado? Porque o que o Congresso está falando é responsabilidade das empresas, só isso. Que é prerrogativa do STF, não tá tomando conta de nada, tá terceirizando por nenhum. É porque o Congresso, como tem a bancada das redes sociais agora, né, das Big Techs, é óbvio que eles não vão querer nenhum tipo de barreira, tá ligado? Não vão querer nenhum tipo de regulamentação. Aí o STF tem que entrar, né? Por que o Congresso não faz? Porque o Congresso não quer, porra. A maioria de direita. Muita gente Mano. vai chamar de censura por um simples fato.
As plataformas, as Big Techs, terão de frear ao máximo a publicação de conteúdos que possam ser passíveis dessa interpretação de configurar crime pelo qual a plataforma será responsabilizada. Não é exagero afirmar que vai ser muito mais conveniente calar-se do que se arriscar. E se um camarada fizer uma piada dizendo que ao ver a excelentíssima ministra Carmen Lúcia falando disso, ele se lembra do Bento Carneiro? Eu acho, Dudu Moura, que poucos comediantes vão fazer isso, porque essa comparação besta eu acho que só o Nando Moura acharia engraçado. Mas não desconfio que os comediantes de direita aí iam achar graça numa bobajada dessa, cara. Dá pra fazer piada melhor, Nando Moura, fazer piada melhor. Se for pra ser preso por uma piada, não é fazer por uma porra de o Bento Carneiro, não sei o que. Mano, faz uma piada melhor, Nando Moura. Não pode rir! Você riu? Você está tentando contra a democracia, contra as instituições brasileiras. Num país onde piada vira crime, crimes são piadas, vocês viram a condenação do próprio Léo Lins, as coisas ficam cada vez mais difíceis, ou não é verdade? Demais. Tá difícil demais, não tá Mas a burrice do monarque, ela te forneceu mais censura ou mais liberdade? Eu te pergunto honestamente. E o monarca comprou tudo dos bolsonaristas. Ir para frente dos quartéis, implorando por ditadura militar com Bolsonaro no poder para lutar pela liberdade, vacina, gengivão, né, com os documentos secretos do Michael Schellenberger, argentino com documentos secretos também. O idiota simplesmente comprou tudo e decidiu sambar, dançar no meio de um faroeste de autoritários. Então tá, vamos ver aqui esse lance do monarque, vídeo feito pelo canal Alan dos Panos, e nós vamos reagir aqui a respeito, tá bom? Fazer o nosso react, vamos lá. Ontem o Igor deu uma entrevista no lugar. E aí o vídeo que eu fiz, comentando esse negócio aí do monarca falando do Igor, muita gente veio falar assim, porque o Igor é um covarde, o monarca não é vendido. E aí eu falei assim, mano, o Igor tem filha, o Igor tem esposa, ele não tem tempo de ficar nessa discussão de liberdade de expressão, pô. Não, o STF, vamos brigar contra o STF, perder tudo, o flow, todos os funcionários, o espaço, a renda do cara. Não, vamos lutar junto, monarca, pega na minha mão, vamos sim, você tá sofrendo com o STF, vamos lá, vamos lutar pela liberdade de expressão do povo brasileiro. Mano, o cara tem que pagar a conta. Aí, ó, 2 sem nada pra fazer, não tem um pinto pra dar comida, tanto o Nando Moura como o monarca, e os caras estão brigando pela censura do STF. É isso que tá matando o povo no Brasil, é a falta de liberdade de expressão. E aí o cara perguntou pro Igor, que inclusive foi um cara que já foi no Flow, já foi convidado na época de vocês, e aí perguntou pro Igor, né, falou assim, ó, o monarca é burro? Aí ele pegou e falou assim, o monarca é burro. Eu falei, caralho, velho, que doideira, né, bicho? Por que doideira? Cara, falar que o monarca é burro é a mesma coisa que falar que se eu jogar uma maçã pra cima, ela cai no chão. É a mesma coisa que falar que, sei lá, a grama é verde, tá? É a mesma coisa que falar que passarinhos voam, tá? Que doideira. Mas monarca e burro é até redundante. Pergunta que eu te faço honestamente. O monarca é burro? Eu acho que é. Como é que é? Eu acho que é. Assim, eu acho que o lance dele... Essa foi uma pergunta direta. Cara, o cara tem todo um traquejo pra falar, pra não esculachar o amigo. O monarca só precisa disso daqui, pra ele se voltar contra tudo e todos. Ele é burro. Você parece burro! Ei, mas é burro! Eu acho que o monarca enxerga o mundo de um jeito muito particular. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Faz muito tempo, cara. E quando eles censuraram a revista Cruzoé e nós estávamos lutando dentro da lei para coibir os autoritarismos do Supremo Tribunal Federal, você estava enchendo o seu rabo de maconha, vagabundo. Então, eu tô perguntando isso porque eu fui no Flow uma vez e também viralizou um clipe que tinha lá, discutindo sobre racismo. E muita gente me perguntava, mas ele é racista mesmo? Mas ele é sei lá o quê mesmo? E eu sempre respondi assim, olha, ele não me parece ser um cara... Você não pode botar a mão no fogo por ninguém, mas eu falei, ele não me parece ser um cara racista, ele não me parece ser um cara nazista, ele me parece ser um cara... Burro. É isso, é só um cara muito burro. Já que ele é burro, por que você
começou essa empreitada com ele naquela posição que ele estava? Cara, quando a gente se conheceu em 2000... Nós já vamos continuar o React. Você verificou a sua inscrição no canal? O seu gostinho? O seu comentário? Você Isso é muito importante. Aposto que você não está fazendo conferiu isso. aí no meu? Quer viver a sua vida de corno, acreditando confere aí que no político meu. sacana. O que eles querem é só livrar da cadeia o vagabundo como Jair Bolsonaro. Inclusive, Tarcísio diz a empresários que dará indulto a Bolsonaro se vencer em 2026. Onde você ouviu E aí isso? o STF vai derrubar, como igual fez com aquele, não sei o que, Daniel Silveira. Mano, Aqui primeiro? Onde você ouviu isso? Que esse era o propósito do Tarcísio? clipa Aliás, aí, esse merda... clipa aí. Guarda pelo menos na sua mente. O Tarcísio é o candidato da direita, dos empresários, que vai ficar no lugar do Bolsonaro, que o Bolsonaro tá inelegível. Mas ele não ganha. Ele não ganha. O Tarcísio não ganha. Tá? Espero estar certo, mas né, eu não consigo ver o futuro. aqui de Jair Bolsonaro, chegou lá, né? E disse que Alexandre de Moraes seria o vice dele, né? Na brincadeira, hein? Covardão, pô, covardão. Meu ministro. Covarde, vagabundo. E aqui nós temos o Tarcísio, que também se presta a ser capacho do bolsonarismo, pedindo Collor para Fernando Collor. Pedindo voto para Fernando Collor de Mello. Pedindo voto para Fernando Collor de Mello, um dos maiores bandidos que esse país já viu. Collor, Lula e Bolsonaro. Especial para o nosso Fernando Collor, candidato a governador, e para o Leonardo Dias, seu candidato a vice. Eu tenho certeza que essa dupla vai estar unida com o presidente Bolsonaro, vai fazer a diferença pelo estado de Alagoas. Fernando Collor é um dos maiores políticos que nós já tivemos. Olha só! Engole aí você que passa pano para Tarcísio. Fernando Collor é um dos maiores políticos que nós já tivemos. Ele tá pedindo voto para ele. Tá? Vocês viram no vídeo de ontem aqui no canal. 2016, o Monark, assim, a gente ficou amigo rápido. Eu acho que a gente devia fazer, vamos fazer uma parada junto, tudo, porra, eu teve na internet aí, sabe como é que é. Aí ele, cara, vamos fazer um podcast? Aí eu, porra, vamos fazer um podcast. Eu fui um dos primeiros aí nesse podcast dele, né? Então eu tava ali com ele porque a gente começou a sonhar com o podcast juntos. Ele me parece que ser um cara que, no fim das contas, ele só quer fumar a maconha dele sem ninguém encher o saco dele, nem que para isso precise ter um partido nazista no Brasil, que não faz o menor sentido, sabe? Que é uma coisa que a gente vê em correligionários de uma certa corrente política, que é aquela história do o cara que é conservador, mas permite uma surubinha, o cara que é patriota, mas quer que os Estados Unidos invadam o Brasil, o cara que é religioso, mas achou bom que o Papa comunista morreu. Eu vi Parece o eu Mickey reagi falando. num outro podcast que eu fui, mas... cara, o Igor continua sendo o Igor, entendeu? Ele acha que ele é muito inteligente, porque ele é um vendido, não? Beleza. Caralho! Então, o Igor escolheu o caminho das máquinas, o caminho corporativo, né? Ele decidiu... Escolheu trabalhar para pagar as contas da família dele e é isso. Abandonar tudo que ele poderia dar de bom e de melhor para a família dele pra ir por isso daqui, ó. Por outro macho, maluco. Porra, que viadagem da porra, velho. O Igor tá certo. Defendeu o pão de cada dia dele e deixa ser marmanjo. Rapaz, o cara sair de casa pra dar defendendo marmanjo maluco falando bobajada, cara. Dá licença, pô, o cara tem família.